A fé que Jesus fala aqui não é a fé salvadora, porque essa todo crente tem. Todo mundo que é crente tem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e é pela fé que nós somos justificados. Mas Jesus está falando aqui daquela confiança na providência de Deus que nos é ensinada no Antigo Testamento, no Novo Testamento, através de exemplos, a história da igreja está aí, experiências pessoais, de um Deus que cuida, que provê, que supre as nossas necessidades. Às vezes ele pode deixar a gente sofrer um pouquinho, e a gente tem histórias disso. Os mártires, João Batista, que morreu decapitado na prisão, Paulo, que morreu decapitado em Roma, Pedro, que morreu igualmente, juntamente com os outros apóstolos, e cristãos que ficam doentes e morrem, cristãos que passam por dificuldades financeiras. De fato, Jesus não está dizendo que essas coisas não vão acontecer, mas ele está nos chamando para que nós confiemos em Deus. Eu também não estou dizendo que se um crente ele está passando por problema financeiro, que isso é porque ele não tem fé, porque aí eu estaria defendendo a famigerada teologia da prosperidade, que ensina isso, que se você não é próspero, não é rico, é porque você não confia em Deus. Lembra que nós estamos falando aqui do pão, da água e do roupão, né? Para usar outra palavra. Estamos falando das coisas básicas da vida, não estamos falando do creme, do pudim, do sorvete, do chantilly. Não é isso aí, Deus pode ou não te dar. Ele promete, nós estamos falando aqui do básico para a vida. Deus vai cuidar dos seus filhos, Deus vai cuidar de vocês. É isso que Jesus está dizendo. Portanto, confiem em Deus, vocês de pequena fé. Então, às vezes, a ansiedade é simplesmente o resultado da falta de confiança em Deus. Conclusão de Jesus, portanto, introduz a conclusão, não se preocupem. Terceira vez que aparece a expressão, né? 3 vezes no texto aparece. Portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. E aí ele acrescenta mais um argumento. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Na hora que você... Olhe para o mundo. Olhe para o mundo. As pessoas, os gentios, que é uma expressão bíblica para descrever aqueles que não são crentes em Deus, no Senhor Jesus, eles vivem para quê? Qual o alvo da vida deles? Se divertir, fazer dinheiro, fazer sexo, fazer guerra. É isso que eles querem. Hoje em dia é a mesma coisa, só que eles fazem isso pela internet, né? Hoje a gente faz isso tudo pela internet. Mas sempre foi a mesma coisa. O homem sempre andou atrás dessas coisas. Os gentios é que procuram essas coisas. Jesus conhecia muito bem a realidade da sua época e ele sabia exatamente que os romanos, os gregos, os amorreus, o povo que estava ali, os samaritanos que estavam próximos, todos eles viviam atrás desse tipo de coisa. Ser prósperos, ser ricos, desfrutar a vida, buscar o poder, prestígio, um nome, popularidade. Os gentios é que vivem atrás dessas coisas. Você vai na internet hoje, você entra no perfil dos famosos, dos influencers, youtubers, né, da vida, e você vê que é a mesma coisa, tudo gira em torno disso. Comida, bebida, vestido, poder, glória, popularidade, ser falado ou bem ou mal, tudo gira em torno disso. Vocês não são como essas pessoas, diz Jesus. Vocês têm um Pai que sabe do que vocês precisam antes de vocês pedirem. Antes de vocês pedirem, Ele já sabe. Porque os gentios é que procuram isso. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Deus conhece a sua necessidade, não lhe é oculta. Se Deus demora em responder, é porque Ele tem propósitos como, por exemplo, fazer você aprender a paciência, fazer você aprender a orar mais, né? Talvez você precise orar mais, a buscá-lo mais, a desapegar o seu coração dos bens materiais, a almejar pelas coisas celestiais, que é isso que deu início a esse discurso. Lembra quando Jesus disse, não acumule tesouros na terra, mas acumule tesouros no céu? E às vezes, para que a gente tenha essa prioridade, Deus tem que desapegar o nosso coração das coisas que a gente tem aqui. E às vezes o sofrimento vem, a perda vem exatamente para isso, porque Deus tem um bem maior em vista. Mas Deus sabe tudo o que você precisa. Por isso,
você precisa confiar nele. Agora sim, Jesus conclui. Verso 33. Mas, em vez de vocês ficarem como os gentios buscando essas coisas, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que é que eu devo fazer, Senhor Jesus? Dê prioridade ao reino de Deus. Que eu seja o primeiro lugar na sua vida, seu primeiro amor, sua primeira paixão. Que eu seja o desejo maior da sua alma, da sua vida. Isso não quer dizer que você vai parar de trabalhar e esperar que caia um saco de dólar no seu colo, né, durante a noite ou durante o dia. Não, você vai trabalhar duro e você vai fazer tudo que você puder. A Bíblia manda trabalhar. Aliás, na verdade, é a vocação com que Deus criou o homem, né? Quando Deus criou o ser humano, a primeira coisa que Deus fez foi botar uma enxada na mão dele e dizer assim, cuida do jardim. Então, o trabalho é de Deus, temos que trabalhar, mas trabalhar nessa atitude aqui, priorizando o reino de Deus. Faça do seu trabalho uma vocação, e nesse ponto a teologia reformada, ela é maravilhosa, porque até a reforma protestante, o catolicismo romano fazia uma distinção entre as vocações terrenas e materiais e as vocações celestiais. Se você ser padre, ser monge, ser bispo, você fazia parte do clero, você era alguma coisa sagrada, e todas as outras vocações eram consideradas como secularizadas ou inferiores. Tanto é que o sacerdócio na Igreja Católica é considerado um sacramento, as ordens, né, considerado um sacramento. Veio a Reforma Protestante e disse que está tudo errado, porque todo trabalho é santo diante de Deus. Todo crente é um sacerdote que serve a Deus na vocação em que ele está. Se você é carpinteiro, se você é pedreiro, agricultor, se você trabalha, ou se você é um advogado, um médico, um motorista de Uber, o que você for, você pode servir a Deus com o seu trabalho. Você glorifica a Deus com o seu trabalho. Ou seja, isso que eu estou fazendo aqui, pregando a palavra de Deus nessa noite, não é mais espiritual do que o que você vai fazer amanhã no seu office. Não é mais espiritual. Diante de Deus, toda vocação é sagrada e santa. Então é nesse sentido que você pode buscar o reino de Deus. Não importa a vocação que você siga, o trabalho que você tenha, aquilo que você obteve aqui para trabalhar e ganhar o seu pão, faça como se estivesse fazendo para Deus. É um sacerdócio. Todo crente é um sacerdote. Isso é um dos pontos fundamentais da Reforma Protestante, que recupera isso aqui. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não importa a vocação que você tenha, e todas as demais coisas Deus vai acrescentar para você. Que coisa maravilhosa, né? Que promessa, né? E aí ele termina, né, com o verso 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Porque a ansiedade é basicamente isso, né? Eu já falei, preocupação com alguma coisa que nem aconteceu ainda. Você está com medo do que vai acontecer e nem aconteceu. E às vezes nem acontece, né? Você fica ansioso, né? Roendo as unhas, não dorme, tomando ansiolítico e tudo mais. E aquilo que você temia acaba nem acontecendo até uma coisa boa no lugar, não é? Não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Viva cada dia. Não tente viver hoje as angústias do amanhã, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Não é errado planejar, não é errado você fazer um projeto, ter um projeto de vida, planos, não é errado, mas faça debaixo de Deus, dizendo assim, Deus, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, eu planejo fazer isso, isso e isso, que sua vida seja guiada por isso. E aí você vai ter paz e descanso no que diz respeito a o que vai ser do amanhã. Em resumo, gente, o Senhor Jesus, como eu disse, ele gastou metade de um capítulo do Sermão do Monte, que tem 3, né? Tem 3 capítulos, o Senhor Jesus gastou metade de um para dizer aos seus discípulos, que eram pescadores, que eram trabalhadores, todos eles, né? Tinha um publicano lá, que era Mateus, para dizer para eles, ensinar isso, de não viver ansiosos, porque isso não glorifica a Deus, isso não era bom para eles, isso aí seria um péssimo testemunho para o mundo. Qual é a diferença
entre nós e os gentios se nós vivemos tão ansiosos e preocupados, nervosos e estressados como eles? A diferença entre o crente e o descrente não é que o crente não tem problemas e o descrente tem. Nós temos os mesmos problemas deles. A diferença é como nós reagimos, é como nós nos portamos diante das angústias, dos desafios e das dificuldades do dia a dia. Amém? Quero orar com vocês para a gente terminar. Senhor Deus, são os argumentos que seu Filho colocou diante de nós. E o que podemos dizer? Nos ajuda a raciocinar como cristãos, a olhar para a vida como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, para que a nossa pequena fé não abra a porta da nossa mente para que a ansiedade entre e desonre ao Senhor, porque Tu és o Deus que cuida da sua criação. Tu és o Todo-Poderoso que sabes a nossa necessidade. Se alguém aqui nessa noite está passando, ó Deus, por um momento difícil de preocupação, de desafios, de inquietação, de incertezas, acalma o coração, ó Deus, conduzindo o coração à pessoa bendita de Jesus, para que possa descansar ali todas as suas ansiedades. Obrigado por esse tempo juntos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Muito obrigado.